alguns versículos hoje, fazer diferente. Vou ler umas 4 ou 5 passagens no início, mas curtas. Aleluia. Vamos abrir em Êxodo. Vamos vir desde o Velho para o Novo Testamento. Êxodo 3, versículo 11. Depois nós vamos para Josué. Depois nós vamos para Atos. E se eu ainda tiver força, eu vou para Mateus 28. E depois eu vejo se vou continuar com João 14. Está mal aqui? Está ruim? Ah, é. Tá bom. Glória a Deus. Então o som está bom aí, pessoal? Jorge, me ouvindo bem aí? Glória a Deus. 3:11. Vou ler o 11 e o 12, depois nós vamos para Josué 1. Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Podemos repetir? Quem sou eu para? Quem sou eu para? Diga comigo, quem sou eu para? Aleluias. Resposta. Deus respondeu: eu serei contigo. Ponto final. Josué substituindo Moisés para levar o povo à terra prometida. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir de todos os dias. Opa, ainda não veio aqui. 1:5. Bom, quem tem Bíblia, o Josué, ele parece que está distraído. O Josué está distraído, entendeu? Então vou ler na minha Bíblia mesmo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim não te deixarei, nem te desampararei. 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é por onde quer que andares. Atos 10, 38. Pulo para o Novo Testamento. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o qual andou por toda parte. O que ele fazia? Fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Mateus 28. Saímos de Moisés, passamos por Josué, falamos de Jesus, e agora Jesus fala à sua igreja. Vinte 28, 19. 28, 19. Mateus. Diz assim, é o nosso chamado. Vamos lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do... ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, estarei com vocês como eu estive com Moisés, como eu estive com Josué. Se você quiser colocar, como eu estive com Gideão. Onde quer que vocês estiverem, eu estarei com vocês para todo e sempre, até a minha volta.
Quem pode dar um glória a Deus por isso? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso na tua casa, Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos deu, vamos nos alegrar dele. A tua presença nesse lugar, Senhor amado, é motivo de alegria, nos dá paz, saber que estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra, Senhor. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Agora te pedimos, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja. Vem, Senhor amado, falar a cada um dos nossos corações, Senhor amado, sobre a tua presença, sobre o sobrenatural de Deus, sobre aquilo que tu queres capacitar a tua igreja a realizar. Vem e fala, vem e usa aquele que está hoje no púlpito, Senhor amado, mas abre também os corações para receber aquilo que tu tens para nos ensinar, que essa semente possa cair nesses corações, como a tua palavra diz, não volta vazia, e que no momento certo venha dar o fruto, em nome de Jesus, amém. Desde março nós temos falado que Deus está fazendo um ciclo novo, está nos chamando ao sobrenatural. A frase que ele deu na época foi viver a realidade do reino invisível desde já, o reino de Deus desde já, e o reino de Deus é um reino de poder, o reino de Deus é um reino de cura. Ide, Mateus 10, 8, ide, curar enfermos, expulsai demônios, e até ressuscitar mortos. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é que Deus espera que a sua igreja venha fazer. Cada crente, cada um que nasceu de novo, cada um que tem dentro de si a presença, o Espírito Santo de Deus, é um convidado de Deus a experimentar o impossível e o sobrenatural de Deus na sua vida. Diga bem alto, eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, a presença de Deus está sobre mim, como esteve com Moisés, Josué, Jesus e os discípulos. Eu tenho um chamado de experimentar, de viver o sobrenatural de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Mas o sobrenatural não acontece através das nossas forças. Não é nem a minha grande dedicação, não. Não é nem a minha santificação que é necessária, que faz a diferença. O poder vem de Deus. O poder que faz diferença vem de Deus. As inúmeras curas que nós tivemos aqui, não foi porque aquele que começou a orar pela pessoa é uma grande pessoa, é um sobrenatural. Não. É o poder de Deus que é liberado através da vida de cada um deles. E toda vez que o Senhor, vou falar de outra forma, quando Deus é contigo, de novo, quando Deus é contigo, o impossível torna-se possível. De novo, quando Deus é contigo, o impossível torna-se possível. O sobrenatural, que a gente fica com pinguinhos aqui e pinguinhos ali, começa a se tornar algo, entre aspas, natural para a igreja. Porque a igreja foi constituída, porque a igreja recebeu autoridade e recebeu poder para que toda a palavra se cumpra. Não apenas a palavra que fala sobre o nosso caráter, que é muito necessária, que é fundamental, mas a palavra também fala sobre curar enfermos. A palavra também fala sobre sinais e prodígios. Quem quer viver isso aí? Então nós vamos aprender um pouquinho. Hoje eu vou dar uma passeada desde o início, porque
quando Deus manda você fazer alguma coisa, como ir, de pregar, e expulsar o demônio, Ele tem sempre uma mensagem para você. Quando Ele te chama para um desafio muito grande, toda vez que Ele dá um imperativo para você fazer algo grandioso, um desafio muito grande, Ele diz assim: faz isso, porque eu estarei contigo. Foi assim com Moisés. Vamos lá agora, rapidamente, passar por eles. Êxodo 3. Sabemos da história, Moisés estava lá no deserto, viu a sarça ardente, não é isso? Lembra disso? Deus chamou ele, vamos pular isso tudo. E aí eles começaram a conversar, e chegou o momento que Deus está dizendo: olha, 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Faraó, maior nação da época, Moisés, sozinho no deserto, ouviu um negócio desse, um impossível diante dele. O impossível, a força de Moisés, aos olhos de Moisés, diante dele. E ele, na sua sinceridade, como cada um de nós deve ser sincero diante de Deus, falou: quem sou eu para ir para Faraó? Quem sou eu para ir para Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus não respondeu: você é isso, você é aquilo, ou você não é isso, ou você não é aquilo. Porque a questão não é quem Moisés é. A questão é quem está com Moisés. Por isso ele falou, Deus lhe respondeu: vamos encerrar o assunto. Moisés, não importa o momento que você esteja, quem você esteja, se você tem força ou se não tem força. Na verdade, eu quero te dizer que você não tem força para fazer nada. Mas eu sou o Deus do impossível, e eu serei contigo para que a minha chamada e a minha palavra se cumpra na tua vida. Quando Deus diz que está com alguém, quando Deus está com alguém, o impossível aos olhos humanos torna-se possível. E sabemos a história, Moisés foi usado, Moisés aguentou aqueles milhões de pessoas com a mentalidade ainda do Egito, e Deus sempre esteve com Moisés, e Deus sempre honrou Moisés, e Deus abriu o mar vermelho, e Deus dirigiu o povo com nuvens e fogo, de manhã, nuvens, de noite, através do fogo, e Deus abriu o mar vermelho, e Moisés passou, e o povo ficou no deserto 40 anos, e chegou a hora de avançar para a terra prometida e cumprir a promessa, que aparentemente também era impossível, de derrotar gigantes e tomar posse da terra que o Senhor deu ao seu povo. Agora não temos mais Moisés, agora nós temos Josué. E de novo diante de Josué, um grande desafio. Um desafio que forças humanas não conseguiriam realizar. E veja bem Josué, que viu tudo acontecendo com Moisés. E ele, no 2 diz assim, Josué 1, 2. Moisés, Deus falando com Josué. Moisés, meu servo é morto, desponte agora e passe esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar onde você pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Eu estou me colocando no lugar de Josué, eu estou olhando que nem Josué, e certamente Deus olhou para Josué e viu que Josué estava, Moisés era Moisés. O que eu tenho? Aí
5. Apertou mais um pouquinho. Deus falando para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Agora, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E para você que está com um desafio enorme pela frente, não sabe como vai fazer, esse desafio é muito maior que você. Ele vai dizer para você hoje: assim como eu estive com Moisés, assim como eu estive com Josué, eu estarei contigo. Avance! Avance, igreja do Senhor, porque eu estarei contigo. Mas agora está uma crise muito grande, bababi, bababá, bababá, bababá. Não importa, mas agora eu estou fraco, agora está acontecendo isso lá em casa. Não importa, o que importa é que eu estarei contigo todos os dias e não vou te desamparar. E ele vai no 9 e... não sou eu que está mandando, Josué. 9. Ser forte e ser corajoso. Que Deus fortes da casa do Senhor. Você vai para a internet ver guerra, vai aqui para as ruas ver violência. Não é? Vê um monte de coisa acontecendo, tentando te decepcionar e te jogar para baixo. Deus sabe disso. E diz hoje para você: ser forte e corajoso. Porque você não vai pela tua força. Sede fortalecido na força do meu poder. E aí ele diz: não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você quer que o Senhor é contigo por onde quer que andares? Aleluias. Foi assim com Moisés. Não vou falar de Gideão, é a mesma coisa. Vou falar com Jesus. Jesus veio a esse mundo com uma missão maior do que a missão de Moisés, maior do que a missão de Josué, maior de qualquer missão que Deus possa nos dar. E ele também foi revestido com a presença do Senhor. Venha em Lucas 4, em 10, 38, não, vamos primeiro em Lucas 4. Jesus nasceu, depois de 30 anos, a gente sabe da história, ele encontrou João Batista. João Batista estava batizando nas águas, e Jesus se colocou para ser batizado. João Batista disse: não, sou eu que preciso ser batizado por você. Ele: não, vamos cumprir o que precisa ser cumprido. E no momento em que Jesus é batizado, o que aconteceu? Ouve-se uma voz que diz o quê? Esse é o em quem me compraz. Isso está em Mateus 3,16, eu não abri aqui. Porque todo mundo conhece essa história. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, e a partir dali veio sobre ele o quê? Espírito Santo. Uma pomba. E depois, quando ele começa, ali ele começa o ministério dele, encara o deserto, encara a provação com o inimigo, vence a provação e começa o seu ministério. E tem um momento que ele chega em Nazaré, na sua casa e na sua terra, e diz assim, 4,16, 4,18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação dos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar
o ano aceitável do Senhor. E como li em Atos 10, 38, Jesus fez tudo bem. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Moisés, Josué, Jesus. Jesus faz a sua obra na cruz. Jesus vem, Jesus ressuscita. E agora vai deixar um recado para os seus discípulos. Mateus 28. Agora, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos. Ele aqui já ressuscitou, ele está se despedindo, daqui a pouco ele está subindo, vai ascender aos céus em glória, e ele deixou a última, em Mateus, o vídeo, né, o famoso ide. Ide, portanto, fazei discípulos, batiza em nome do Pai, quinta-feira vamos fazer isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que, de novo, deu à igreja algo impossível. Quero que vocês façam discípulos, batizem, ensinem todas as pessoas, tudo que vos tenho ordenado, tudo que eu ensinei a vocês, vocês façam. Mas, se o desafio é impossível, eu tenho a resposta. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Mas como? Se ele subiu, ele explicou. Ele está conosco. João 14 explicou. Vamos lá, João 14. Jesus, hoje eu estou fazendo um pupurri. 14:16. Eu rogarei, eu estou subindo. Eu vou subir, disse ele. Mas vou fazer uma promessa aqui para vocês. Eu não acabei de dizer que vou ficar com vocês até o final dos tempos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, o nosso ajudador, o nosso Paráclito, a fim de que esteja, para que esteja para sempre convosco. Onde quer que vocês estejam, o Paráclito vai estar, o Consolador vai estar. E quem é ele? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, só aqueles que creem. Porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, habita entre vós e estará em vós. E antes de subir na ascensão, em Atos 1, ele falou, esse vai vir sobre vocês. Antes, a unção, a presença, o Espírito, no Velho Testamento estavam com pessoas determinadas, reis, sacerdotes, profetas. Agora não, agora eu estou falando com toda a minha igreja, agora eu estou falando com todo aquele que crê. Vocês vão fazer obras maiores do que aquelas que eu fiz, mas para fazer isso, vocês precisam de um revestimento, vocês precisam da presença do Senhor em vocês. O meu Espírito em vocês, o meu Espírito andando sobre vocês, revestindo com poder e glória. Atos 1, então, ele subindo deixou a promessa, Atos 1, 8. Recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e aí sim, sereis minha testemunha. Aqui em Jerusalém, todo mundo, testemunhas, aquilo que eu fiz, vocês vão fazer. Lembre-se disso sempre. Jesus veio fazer duas coisas aqui na terra. Quando estava aqui na terra, fez duas coisas, além da obra da cruz.
Ele veio revelar quem o Pai era. Hoje eu não tenho tempo de falar sobre isso. E ele veio ser modelo para um homem cheio do Espírito Santo. Ele veio nos ensinar o que um homem cheio do Espírito Santo pode e deve fazer aqui na terra. Tanto em caráter, quanto em poder, em milagres. Ele é a nossa teologia. E ele é o nosso modelo de homem perfeito. Mas, Senhor, ele como Deus, ele fez os milagres como Deus ou como um homem? Ele fez os milagres como um homem. Ele abriu mão de operar na sua divindade. Filipenses 2, ele se esvaziou como Deus, para que trabalhasse aqui na terra como modelo, para que os discípulos pudessem ver, entender e trabalhar aqui com o poder do Espírito Santo, que ele deixa naquela promessa, que em Atos 1 ele dá a promessa, em Atos 1,14 ele se reúne para receber o Espírito, em Atos 2 é derramado o Espírito Santo sobre todos, vamos repetir, é derramado o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam buscando, e depois mais 3.000 receberam. Ali sim, o poder de Deus veio para ficar, para que a obra do Senhor seja realizada, não só no tempo dos discípulos, mas todo aquele que crê, obras maiores farão, aleluias. Era como Moisés, era como Josué, era como Jesus, foi como os discípulos, e nós também agora temos essa oportunidade, nós temos esse privilégio de ser usados pelo Senhor, de ser usados pelo Espírito Santo de Deus, para que a obra dele seja realizada nesse mundo, nos nossos dias, para que o sofrimento diminua, para que pessoas sejam curadas como estão sendo curadas aqui, mas que pessoas sejam transformadas de dentro para fora, pelo poder do Espírito Santo, transformados dia a dia, de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. Pastor, o desafio é muito maior do que nós. Sim. Por isso ele disse: estarei convosco. Como? Espírito Santo. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Será que nós já entendemos o que significa isso? O privilégio de ter o próprio Deus habitando dentro de nós, o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, o mesmo Espírito que com seu poder ressuscitou Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que habita dentro da Patrícia, que habita dentro da Cleudes, que habita dentro do Reinaldo, que habita dentro da Maria, que está tão longe de mim hoje. O quadro foi montado, a panorâmica foi dada, Jesus fez o que tinha que fazer, os discípulos fizeram a parte dele, e nós agora, entendendo o chamado, entendendo que o poder sobrenatural está disponível, precisamos avançar.
Se Deus é contigo, o impossível torna-se possível. Mas espera aí, Deus é comigo. Eu sou templo do Espírito. Ele não vem e vai. Ele não vem me visitar, Ele habita dentro de mim. E o primeiro passo para que a gente chegue onde Deus quer é se conscientizar de que o próprio Deus habita em nós. O Deus conosco agora é o Espírito Santo. No tempo de Jesus, o Deus conosco era Jesus. Agora, Deus habita entre nós. E Deus habita em nós. E há uma promessa de revestimento sobre nós, para que tudo aquilo que está escrito se cumpra nas nossas vidas e através das nossas vidas. A presença faz diferença nas nossas vidas. Por isso, né, eu creio que acho que até o fim do ano, o Senhor está nos dirigindo a valorizar a presença, a valorizar o Espírito do Senhor, a mostrar, a desafiar às vezes até a nossa própria fé, para que o Espírito do Senhor venha nos mostrar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pode fazer no nosso meio, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu quero sair daqui consciente de três coisas. Primeira, consciente do chamado que a igreja tem, que inclui o impossível, que inclui o sobrenatural. Segundo lugar, que a presença de Deus é que faz a diferença. Não é o tamanho do desafio que faz a diferença. O que faz a diferença é você ter Deus contigo no propósito. Se esse é o propósito, se você está seguindo os caminhos do Senhor, o enfermo será curado. Os demônios serão expulsos. Os sinais vão acontecer. Se conscientizar dessa necessidade, da presença, do revestimento do Senhor e mudar a minha forma de pensar. O poder é dele. O poder vem dele. Ele quer libertar os cativos. Ele quer curar os enfermos. Não limite com a sua mente o poder de Deus. O Espírito habita em mim. Mas como a gente fala aqui, ele não entrou aqui como uma represa. Aquele que tem sede, vem e bebe, disse Jesus, a água que eu tenho a dar. Quem já bebeu? Quem já bebeu a água do Senhor? Pela fé você já recebeu.
Se você ainda não bebeu, bebe agora, levanta do seu lugar. Como é isso, pastor? Água, água, água. Não, irmão, isso é no Espírito. É a presença dele. Saciando a sede da tua alma. O temor do teu coração. Quem tem sede pela fé, entra na presença do Senhor agora. Pode ficar de pé se quiser. Estamos falando de experiências com o poder de Deus. Isso. Bebe. No mundo tereis aflições. Em mim tereis paz. Não vou deixar a minha paz, não a paz que o mundo dá. Eu vou deixar a pessoa da paz habitando dentro de você, trazendo a paz, que é o fruto do Espírito. Por isso disse ele, como é que é? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu estou contigo. Aleluia. A tendência do mundo e da carne é me agitar, é me atemorizar. Mas quando você se conscientiza que o Espírito da paz habita em você, quando você tira os olhos das impossibilidades e coloca os olhos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso, nesse Deus fiel, nesse Deus presente, Ele aquieta a tua alma, Ele sacia a tua alma. Hoje, o Espírito do Senhor está aqui. Aquele que precisa, aquele que está no momento de desafio, como cada um de nós às vezes passa. Você que está no momento de grande dor, você que está no momento de grande perda, você que está no momento de impossibilidades, a resposta é a presença, é a consciência de que Ele está contigo. Por isso Davi entendeu e disse, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Essa consciência da presença, essa certeza da presença, é o primeiro passo para Deus nos levar a esse revestimento maravilhoso de poder e milagres. Somos humanos e às vezes queremos parar. Somos humanos e às vezes estamos bem para baixo, quase
quase desistindo. Somos humanos e às vezes precisamos de um renovo. Hoje, alguns aqui vão receber esse renovo. Mas como é isso, pastor? Nós bebemos água e de dentro de nós flui um rio de águas vivas. O Espírito é um bem para você, mas ele quer se expandir. E como humanos que somos, há dias que, até mesmo tendo dentro de nós o Espírito do Senhor, a loucura ao nosso redor é tão grande, as más notícias são tão grandes, as decepções são tão grandes, a dor é tão grande, que a nossa alma parece que caindo. Mas se você está num corpo de Cristo, saiba que no dia que você está para baixo, há pessoas que estão cheias nesse dia da presença do Senhor. E eles vão orar por você, para que você receba o toque restaurador do Espírito Santo de Deus. Antes de pedir o revestimento para toda a igreja, eu reconheço. Maria sabe quando eu estou para baixo, né, Maria? É a única que sabe. É uma luta com a nossa alma. Demora algumas horas. Mas às vezes as pessoas não têm ainda experiência para combater isso. Hoje, se você está num desafio, desafio maior do que você, se você está desesperado, se você está, olha, com enfermidade à minha esquerda e renovo à minha direita, eu gostaria que você, pela fé, viesse aqui, se colocasse, que os pastores vão orar por você, vão impor as mãos, cura à minha esquerda, revestimento à minha direita. Quem puder, vem, pastores, por favor, vem aqui à frente. Esposa de pastor, se puder, vem à frente para receber como temos feito. Aleluia. Aleluia. Aqui é cura, aí é cura. Aí é renovo. Pastor Eliane, você consegue? Pode orar, pode orar. Aleluia. Aleluia. Conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
Aleluia. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Glória. Só falta o Hilton. Hilton, não vai orar? Não? Vamos continuar então. Diga comigo. Quando Deus é contigo, o impossível se torna possível. Esses que vieram aqui à frente, precisando de renovo, Deus deu uma mensagem para você hoje, ó. Respeitando a sua dor, respeitando o momento que você está vivendo, mas dando uma palavra de encorajamento. O Senhor está falando para você hoje: não desista, porque eu estou contigo. Você pode repetir: eu não vou desistir, porque Deus está comigo. Eu gostaria que cada um de nós agora, o poder da oração de concordância é muito grande. Abaixa só um pouquinho. O poder da oração de concordância é muito grande. E eu quero marcar esse dia aqui. E gostaria de, além de não desistir, eu gostaria que a gente fosse preparado para avançar. Como igreja, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, se conscientizar que a presença do Senhor é contigo, se conscientizar que a vontade de Deus é que você se encha e seja usado no sobrenatural de Deus, e você vai dizer: eis-me aqui para isso, ok? Quem está junto nessa, diz assim comigo, por favor, agora que eu preciso pensar, bem leve. Diga comigo: Senhor, obrigado pela tua palavra. Nesta manhã, eu fui lembrado do privilégio de ter dentro de mim o próprio Espírito de Deus. Essa presença é que faz toda a diferença na minha vida. Senhor, eu quero valorizar, eu quero me encher, eu quero ser grato pela tua obra na cruz, que me liberou. Sou livre e o teu Espírito habita dentro de mim. Me restaura minha alma, para não desistir. Mas, Senhor, hoje eu entendi que a tua igreja, que cada um que nasceu de novo, que é cheio do Espírito, tem o dever, o privilégio de avançar. Eu quero avançar e experimentar o poder sobrenatural de Deus na minha vida, para que eu seja restaurado, para que eu seja curado, mas para que eu também seja instrumento para que outras vidas
sejam tocadas, restauradas, curadas e cheias do Espírito, em nome de Jesus. Deus é comigo, portanto, o que me parece impossível torna-se possível, em nome de Jesus. Dá a mão para o seu irmão do lado. Aleluia. Já que eles ficaram aqui sozinhos, eu vou ficar com eles aqui. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Toda dor que ainda persiste nesse lugar, que seja repreendida agora, em nome de Jesus. Se tem alguém ainda com dor no pé, tem pé inchado, alguma coisa assim, Deus está falando contigo. Se tem alguém, Deus não quer que saia aqui. Bota a mão para o alto. Vai lá, está lá, e aquela moça lá, dor no pé. Deus está falando. Pode sair daí, por favor. Quem estiver mais próximo, não sei quem é, tem um braço ali, tem um braço aqui. Enquanto nós terminamos, ora pela Vânia, por favor. Olha o pé dela e ordena que a dor vá embora. Pastor, em nome de Jesus, ordena que a dor vá embora. Do pé. Eu sei que o pé está sujo, mas não tem problema, pode botar. Em nome de Jesus. É brincadeira, tá, Vânia? Aleluia. Repreende agora. Repreende em nome de Jesus. Enquanto a gente estava finalizando aqui, o Senhor falou, pé. Aleluia. Ih, rapaz, ainda tem um homem com pé, não? Pensei que fosse um homem. Aleluia. Pensei que fosse um homem. Pelo jeito que eu veio, pareceu um homem. Mas glória a Deus. Leva-nos agora, Senhor, em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e debaixo da tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus!